Fala turma, vamos conversar mais uma vez aqui a respeito de um tema importante aqui pra gente que produz ovos caipira. Então, se você não é inscrito, então se você é a primeira vez que chega aqui para ver esses vídeos do canal, se inscreva, deixe seu like se puder nos nossos vídeos e compartilhe aí com os amigos ou então familiares. A gente vai abordar aqui hoje a respeito da produção de ovos caipira, o viés econômico e também o viés nutricional desse tipo de idade aqui que as pessoas podem tirar aí um pouco de renda para sua família ou então podem estar utilizando aí para sua própria alimentação em casa também. A gente sabe que atualmente o mercado de ovos caipira ele entrega pensando na parte econômica um valor agregado na questão de preço um pouco acima do que aqueles ovos quando a gente vai comprar ele, que ele tem a classificação ali de ovos de granja. Então a galinha que ela é criada em gaiola, então que ela é criada só consumindo um tipo de ração muito restrita e não tem acesso a piquetes e alimentos alternativos, ele tem um valor comercial final mais abaixo do que aquele ovo de galinha que é considerado galinha caipira, que a gente cria ou solto no terreiro, ou então a gente oferece para esse animal algum tipo de alimento alternativo, seja ele plantas nativas, capim, resto de alimentos que a gente tem em casa, verduras ou frutas. Por que que esse valor é um pouco mais alto? Porque a população ela vê que a galinha, né, quando é criada no sistema caipira, ela recebe um tratamento diferenciado que, ao ver das pessoas, esse tratamento ele é algo mais natural, é algo mais orgânico. Então, ele confere para aquela galinha ali uma questão mais natural. E o resultado final daquele produto dela, com certeza, vai ser algo mais saudável. As pessoas entendem dessa forma. E porque o ovo caipira, ele também ele tem uma quantidade de produção que atualmente ele ainda é inferior àquela quantidade que a galinha de granja consegue, que as indústrias, né, conseguem entregar aí para o mercado. Então o ovo caipira ele tem um valor econômico um pouco mais alto e ele é precificado na parte comercial mais alto do que aquele ovo que é considerado de granja. Então, primeiro tem esse ponto econômico. Então, os ovos caipira, a unidade dele é vendida na região aqui em torno de R$ 1 a unidade. Em alguns lugares chega a R$ 1,15, R$ 1,20 ali a unidade do ovo caipira. Então esses ovos ele empregam um valor econômico, uma renda extra para aquela pessoa que consegue produzir e ter em casa esse tipo de produto. Então a pessoa ela consegue tirar uma renda extra utilizando um pequeno espaço na sua casa, ou então na sua fazenda ou sítio, para quando é destinado para esse tipo de criação, tá? Então, vejamos aqui. Então, se a pessoa consegue num espaço de, por exemplo, aqui 10 por 5, criar aqui em torno de 50 galinhas, e vejamos que essas galinhas têm ali uma produção diária, botando por baixo, dependendo da linhagem comercial dela, em torno de 30 dessas galinhas ela vai produzir ao dia um ovo. Então essa pessoa ela tirando um ovo de 30 galinhas ali das 50 que ela produz, ela consegue então ter ali uma média de R$ 30 por dia, sem ela estar fazendo nenhum tipo de esforço físico para aqueles R$ 30. Lembrando que ela tirando ali 30 ovos durante 6 dias da semana para venda, ela vai ter ali um total de 180 ovos para venda. E aqueles outros que sobram, ela vai destinar para seu consumo. Então, para o consumo em casa, então para a produção de algum tipo de derivados ali daquele ovo. Então, ela tem ali então de R$ 180 por semana daquelas 30 galinhas. No mês ali dá mais do que meio salário mínimo. Dá, se não me engano, R$ 730 ali para ela. Então ela tira ali os custos e ela consegue ter ali uma renda extra com espaço ali muito pequeno na sua casa ou então no seu sítio.
Pensando na parte econômica, a gente tem esse valor importante. E para quem não sabe, eu sou formado em nutrição, sou nutricionista, atuo na área e também a gente vai abordar aqui a parte do valor nutricional da produção de ovos. Aproveitar a oportunidade para mostrar aqui um pouco da vista aqui da nossa área de lazer na fazenda. Somos privilegiados. Então, como eu estava falando, a gente também tem uma formação e atuação na parte de nutrição. Então, a gente tem como principal atividade hoje a parte de consultório, né? Sou formado em nutrição desde o ano de 2017 e atuo na área aqui na cidade próxima. Vamos aqui fazer uma comparação aqui e abordagem do valor nutricional do ovo com alguns outros tipos de alimentos. Tá. Ovo de galinha. Lembrando que o ovo, ele não tem distinção aqui em característica nutricional do de granja para o ovo caipira. A diferença de um para o outro é a questão do sabor e a característica também desse ovo, mas em valor nutricional geralmente são equivalentes, tá? Um ovo, ele tem um peso aqui que varia de 45 a 60 e tem alguns que chegam a mais de 70 gramas a unidade. Então vamos botar aqui uma unidade de ovo de galinha caipira. Um ovo de galinha. Vejamos aqui os nutrientes. Quando a gente pensa no valor nutricional desse alimento, a gente tem que abordar aqui algumas coisas que são importantes. A gente sabe que a gente saiu recentemente de uma crise que foi, se não uma das piores que a gente já viveu no século. Ela pode ter se aproximado aí das mais graves que a gente já passou por elas, que foi por conta da pandemia devido ao coronavírus. Durante esse período, a questão alimentar da população ficou bastante afetada por conta da perca de renda de muitos familiares, né? Pessoas perderam o emprego, então perderam algum tipo de empreendimentos que elas tinham juntado aí ao longo de sua vida, e também esse valor alimentar foi afetado pela falta de renda. Então, abordando a parte nutricional, composição de um ovo de galinha, a gente vai ver aqui quais são os principais nutrientes encontrados nesse ovo. A gente tem aqui a proteína. Então, para um ovo de 45 gramas, a gente tem aqui uma variação dependendo do peso desse ovo. Esse ovo ele pode chegar até 6 gramas de proteína. Então, a gente tem aqui cerca de 5,6 gramas aí de proteína na unidade. Tem meia grama de carboidrato e 4,77 gramas de gordura, lipídios. Veja, lembrando que essas gorduras aqui, ela não quer dizer que são gorduras que são maléficas para quem está consumindo ela, tá? Ela entrega de calorias cerca de 70 gramas de energia, então 70 gramas não, 70 quilocalorias. Então, ele tem um valor energético também bem interessante. Agora, quando a gente visa aqui na parte nutricional, vejando as vitaminas, minerais, ao quanto de vitaminas a gente encontra nesse alimento. A gente tem aqui os minerais, o fósforo, o ferro, a gente tem a gordura poliinsaturada, magnésio, manganês, potássio, selênio, vitamina A, vitamina B1, B12, B2, B3, B6, B9, vitamina D, vitamina E e zinco, que são as quantidades aqui em miligramas. Lembrando que para esses micronutrientes a gente não precisa ter uma quantidade muito alta de consumo dele diário, quanto aqueles que a gente tem aqui para os macronutrientes, que é diferente, né? Então, os macronutrientes a gente precisa consumir um pouco a mais ao longo do dia, quando a gente junta aqui os outros alimentos da nossa parte alimentar.
Então, veja que durante a pandemia a gente teve uma perca muito grande de recursos em dinheiro, por conta de vários familiares aí, ou então famílias que perderam fonte de renda, negócios, e isso afetou com certeza a parte alimentar daquela pessoa que dependia de alguma fonte de renda que foi perdendo durante esse período. E as carnes, o peixe, o frango, eles têm um valor financeiro no comércio um pouco mais alto do que o ovo. E isso configura um risco durante esse período para parte nutricional da população. Por quê? Porque foram ficando alimentos aí que muitos da população de classe média mais baixa não conseguiriam comprar para manter em casa. E o ovo, ele foi uma alternativa e foi uma opção que as pessoas conseguiam ter por conta do pequeno espaço para produzir ele, que é necessário. Algumas pessoas conseguiam produzir no pequeno espaço e manter aquele ovo, aquela proteína em casa, e o valor na questão de compra dele também poderia ser mais acessível para a maior parte da população. E isso configuraria aí uma segurança alimentar mais alta. Então, pensando nessa parte nutricional, ele tem uma importância muito grande para a maioria da população, não só no Brasil, mas também fora dele. E ele consegue entregar aí vários nutrientes, como vocês viram, além de energia e ter um valor aqui de preço, quando comparado a outras proteínas, um pouco mais acessível, o que configura aí uma alternativa muito importante de proteína e nutrientes para a alimentação da população, certo? Se você tem algum tipo de sugestão, então algum tipo de ideia que a gente possa estar incrementando aqui no nosso canal, pode deixar aí nos comentários abaixo desse vídeo. Tenhamos todos aí um bom dia.